Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. As crianças são uma bênção para a nossa vida. Eu não fico triste porque elas não estão todas aqui. Porque as coisas não são como a gente quer. Mas gostaríamos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46. O cântico de uma mãe. Eu acho que no final a gente vai ter que reunir todos aí e cantar pelo menos Caminhando Eu Vou de novo, né? Está chegando mais aí algumas das nossas crianças. E aí a gente vai trazer eles aqui de novo para cantar mais uma vez. Vamos falar sobre uma mãe da Bíblia. Verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então hoje é comemorado o Dia das Mães. E Maria é uma mãe. Uma mãe que enfrentou muitos problemas e dificuldades. Nós não estamos aqui para falar o que Maria não é, nós estamos aqui para falar o que ela é. Uma mãe. E quando você pensa na questão de Maria, e todas as coisas que aconteceram com ela na sua vida, a palavra de Deus não nos diz que idade que ela tinha. Se ela era jovem ou tinha um pouco mais de idade. Mas a palavra de Deus traz para nós tudo aquilo que gerou em torno desse dom de Deus que é dado à mulher. O dom de ser mãe. Mas quando você olha em torno da história de Maria, você vai ver o que esse dom de Deus, o que essa vontade de Deus trouxe para a sua vida. E aqui nós lemos o cântico. Parece que está tudo bem, que deu tudo certo, que tudo correu bem. Mas na verdade não é isso. Quando você lê a Bíblia, e você vai notando que Maria, ela foi criada em uma nação antiga, ou seja, povo judeu. E você pensa em 2000 anos atrás, uma nação que tinha a tendência de valorizar os meninos. As meninas não. Então, para você ser muito próspero, você tinha que ter muitos filhos e homens. Aí você vai vendo a cultura, o entendimento que vai... Olha só o que vai acontecendo. Veja bem. Isso é coisa séria. Quando o judeu pensava em uma mulher, ele logo já entendia a criação. Primeiro Deus criou o homem, e do homem ele criou a mulher. Ou seja, a mulher foi criada depois, e do homem. Aí ele já se sentia superior a todo mundo. Olha só como é que a coisa vai se desenrolando. E aí, no desenrolar de toda a história do Adão e da Eva, a Eva é aquela que conversou com a serpente. A Eva foi aquela que trouxe do fruto do conhecimento do bem e do mal e entregou para o seu marido. E ambos pecaram. Então olha o entendimento que vai tendo a partir
de uma mulher. Quando você chega na Bíblia e lembra lá aquilo que é relatado também no livro de Apocalipse, nas igrejas, e diz lá, Jezabel. Aí você encontra aquelas pessoas que conhecem a história de Jezabel, aí já olha para uma mulher e diz assim, ó a Jezabel ali. E quando você vai para o Novo Testamento, você vai para a filha de Herodias, aquela que dançou diante de Herodes, enfeitiçou seu coração, enfeitiçou sua mente e pediu a cabeça de João Batista. Então, dentro de uma cultura, mulher é uma que conversa com a serpente, porta de entrada do pecado, e aí você vai vendo como é que as coisas vão se desenrolando. No tempo de Jesus, uma mulher para falar em público era vergonhoso. No tempo de Jesus, uma mulher para conversar com um homem era vergonhoso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. E aí nós vamos ver o que essa mãe e as mães, elas passaram. Ou passam. Capítulo 4, versículo 27. Quando Jesus chegou às portas da Samaria, e os seus discípulos estavam preocupados com a comida, com o sustento. Nós precisamos comer. Ah, é? Então nós vamos fazer uma campanha para comer. Vai lá na Samaria, faz a campanha para comer. Só voltaram com comida, não com alma. Aí Jesus começou a conversar com uma mulher. Versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Era uma vergonha. Para os discípulos de Jesus, os apóstolos, aquilo era uma afronta. Você imagina o que tem dentro da cabeça deles. Versículo 27. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Tá certo. Então eles criaram esse pensamento. Jezabel, mulher que fala com serpente, a mulher que dança e pede a cabeça de um homem. Mas nesse contexto, tem a Maria. E tem todas as mulheres de Israel, as mães, vivendo debaixo de uma servidão. No tempo de Moisés, os homens abandonavam as suas esposas pelo simples fato de chegar lá, olhar para ela e falar assim, não quero mais você. Carta de divórcio, vai embora. Queimou a comida, vai embora. Não passou a roupa, vai embora. E aí você vai vendo como é que a coisa é grave. E aí chega num ponto que uma moça, versículo 27, volta em Lucas capítulo 1, versículo 27. Chega uma moça. E quanto que vale uma moça? Uma moça vale uma moça, viu, moças? Uma moça vale uma moça. Tá bom? Então dê valor em você. Quem você é. Versículo 27. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava, ou chamava-se Maria. É uma moça. E de repente a vida dessa moça, ela tem tudo programadinho. O casamento,
com quem ela vai casar. O pai de José já conversou com o pai dela, já acertou tudo, tá tudo, olha, quando a Bíblia diz assim, ó, desposada, ela estava sobre, irmãos, um juramento a José. E aí de repente, todo aquele planejamento, toda aquela questão, virou de ponta cabeça. Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Então o anjo Gabriel foi lá, enviado da parte de Deus. E aí você vai notando, irmão, o seguinte, que Deus muitas vezes vai falar conosco. Deus vai trabalhar na nossa vida de uma maneira que vai bagunçar toda a nossa programação humana. E parece que a vontade de Deus é meia doida. Está fora de questão. Versículo 26. Um anjo chamado Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma cidade que cada um de nós aqui não gostaria de morar lá. Quando cita Nazaré na Bíblia, eu vou falar uma coisa para você. Os judeus tinham repúdio desse lugar. Um dia o André encontrou Natanael e falou assim, olha, achamos o Messias que vem lá de Nazaré. Ele disse assim, pode vir alguma coisa boa desse lugar? Isso é Evangelho de João capítulo 1. Pode vir alguma coisa boa desse lugar aí? Pode, veio o Salvador de lá. Então do lugar onde você menos espera, onde você menos imagina e pensa, Deus está trabalhando naquele lugar. Versículo 28. E entrando o anjo onde estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Olha só, um anjo, alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. As pessoas estão correndo atrás para ouvir esse tipo de palavra. As pessoas saem da sua casa para ouvir que Deus é o seu favor, que Deus é contigo, que Deus está na sua vida. Mas uma pessoa, uma alma, a Maria, quando ouviu isso, ela se perturbou. E aí você nota. Aquilo causou um espanto nela. Os sentimentos dentro de Maria começou a se mover e ela não sabia o que sentia e ela ficou perturbada, angustiada. Porque ela não sabia o que ia acontecer. Ela não tinha nem ideia. Versículo 29. 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, você é favorecida, alegra-te, o Senhor é contigo, não temas. Versículo 31, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Final do versículo 30, porque achaste graça diante de Deus. Essas são as palavras que nós sonhamos em ouvir de Deus. E aí vem a palavra, você vai ficar grávida e vai ter um filho. Opa! Mas eu nem sou casada. Mas eu nem conheci um homem ainda. Como é que eu vou ter um filho? Versículo 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E agora, como é que eu vou falar pro meu pai? Como é que eu vou chegar no pai e falar assim, pai, o negócio deu ruim aí. Como é que eu vou chegar a falar com a minha família? Como é que eu vou falar com as pessoas à minha volta?
Como é que o pai vai falar com o pai do José? E aí você vai vendo todo esse pensamento correndo dentro do coração de uma mulher que está vivendo num período que uma mulher, até para conversar com um homem, era vergonhoso. Deuteronômio, capítulo 22. E não somente isso, mas ela também conhecia a lei. E a lei dizia que se uma mulher virgem, desposada, ficasse grávida com um outro homem que não seja aquele, ela seria que ser apedrejada. Deuteronômio, capítulo 22. Olha só, vamos ler a Bíblia. Versículo 23. A gente tem que ter Bíblia para ler. Se você tiver Bíblia na sua casa para ficar parada lá encostada, não adianta nada. Capítulo 22, versículo 23. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porque não respeitou, versículo 24. Porquanto não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. E agora? Como é que faz agora? Agora eu chego no pai e falo, pai, estou grávida. É do José? Não, não é do José. Vixe, complicou o negócio. Na lei, tem que ser levado para fora e apedrejar. E aí você vai vendo o conflito do coração de uma mãe. O que ela tem dentro do seu coração? Mas o anjo disse assim, Deus é contigo, alegra-te, Deus está ao seu favor. Aí você pode entender assim, mas como que Deus está ao meu favor? Como é que é esse negócio que eu não estou entendendo? Como é que Deus está ao meu favor e eu estou prestes a ser apedrejada? Eu estou prestes a ser largada? Eu estou prestes a ser mandada embora da minha casa? Como que Deus é ao meu favor? E quantas vezes na vida de uma mãe, de um pai, de uma família, você pode se perguntar como que Deus está sendo ao nosso favor? Porque parece que as coisas não estão funcionando, o nosso mundo virou de cabeça para baixo, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que a gente tinha sonhado, virou tudo. E quem enviou o anjo? Deus. De quem era a palavra? De Deus. Para você ver, muitas vezes, a palavra de Deus vira a nossa vida de ponta cabeça. Mas não é para perturbar a sua vida, é para colocar ela em ordem. Porque talvez você está achando que você está vivendo certo e está errado. Talvez você está imaginando que está andando no caminho correto. Aí Deus diz assim, não. Vou colocar você no caminho correto. Lucas capítulo 1. Muitos adorariam ouvir essas palavras. Senhor é contigo, alegra-te, favorecida. Você achou graça diante de Deus. E aí quando Maria faz a pergunta no versículo 34, como é que vai ser isso? Como que as coisas vão acontecer? Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo é a tradução da minha Bíblia.
A Maria ainda não entendeu. Os seus parentes não vão entender. Mas aí o anjo faz o seguinte. Eu vou dar um exemplo para você ficar com o seu coração tranquilo. Versículo 36. Sabe a Isabel? Aquela que é parente sua? Então vamos lá. A Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua... Isabel era velha. Zacarias era adiantado de idade. Por isso que João Batista ficou sem pai e mãe muito cedo. Versículo 36. Sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser o quê? Estéril. Ela não gerava uma vida. Ela não conseguia ser uma geradora de vida. Aí você imagina, vivendo num contexto desse e você ser estéril. Aí você se lembra de Ana. Ana chorava porque Penina tinha muitos filhos e ela não tinha nenhum. Já pensou? O drama de uma mãe. E aí o anjo falou assim, a Isabel, na sua velhice, concebeu um filho, e eles diziam que ela era estéril. Salmo 113. Abra a sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113. O salmista começa, aleluia. Salmo 113, versículo 1. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do montouro o necessitado, para assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E aí quando você lê o próximo versículo do capítulo 1 de Lucas, é o Deus dos não há impossíveis para Deus. Mas como é que vai fazer com a moça, pastor? E aí quando você pensa na vontade de Deus, o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Mas como que a vontade de Deus bagunça a nossa vida? Porque parece que a gente está vivendo tão certinho. Parece que tudo está correndo bem. Aí Deus diz assim, não está não. A Bíblia diz que justo é o Senhor. Isso é Salmo 145. E santo em todos os seus caminhos. A vontade de Deus bagunça a nossa vida
é porque muitas vezes a nossa vida não está dentro da vontade de Deus. Quando o anjo falou sobre Isabel, ele não falou apenas para dar um exemplo, mas ele falou para Maria, e Maria chegou numa conclusão. Presta atenção. A única pessoa neste mundo que será capaz de me ouvir e crer no que eu estou falando é a Isabel. Portanto, ela vai visitar a Isabel. Vai conversar com a Isabel. Vai falar com ela. Porque a única que entenderia essa mãe é Isabel. Então você vai vendo o drama de uma mãe. Quando você pensa em Sara, Deus deu a Sara um patriarca chamado Isaque. Quando você pensa em Joquebede, Deus deu a Joquebede um profeta chamado Moisés. Quando você pensa em Ana e Eucana, de Ana nasceu Samuel. Quando você pensa em Jessé, a mulher de Jessé não tem o nome dela na Bíblia. Procura o nome da mulher de Jessé na Bíblia. Não acha. Mas nasceu Davi. Agora de Maria vai nascer Jesus. Mãe, o que você gerou ou o que você vai gerar ainda? Evangelho de João, capítulo 4. O que você já gerou, mãe? E o que você vai gerar? Quando você chega a ouvir a palavra de Deus, Maria não só gerou um filho. O seu nome será Jesus. Ele é a salvação. O seu filho, a sua filha, mãe, eles não são nascidos para o mundo. Eles são nascidos para salvar este mundo. O que você gerou, mãe, não é para o mundo destruir, acabar com ele. Mas é para ele salvar esse mundo, mãe. Sabe o que a nossa mãe gentil está precisando? Quando você canta o hino, nossa mãe gentil, ela precisa de filho. Ela precisa de mães. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então o que nós temos gerado é para salvar o mundo. É para viver uma vida não para os nossos filhos apenas, para eles mesmos, mas para os outros. Viver uma vida de entrega para o outro. Esse é o Salvador do mundo, Jesus.
E aí Maria, como mãe, Lucas capítulo 1, ela canta. Preste atenção no cântico de Maria, no cântico de Ana. Versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou no Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão feliz. Mas como que eu estou feliz com todas essas questões surgidas em volta de mim? Versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Mãe, você é uma geradora de vida. Filhos não são gerados apenas biologicamente. Filhos são gerados também pelo amor. Você pode ter os seus filhos gerados no seu ventre e outros filhos que não foram gerados ali, mas que são filhos do amor, filhos da graça de Deus, filhos desse amor que Deus derramou em nossos corações. Essa é mais uma mãe da Bíblia. Uma mãe, uma mulher que viu a sua vida toda bagunçada por causa da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Nem sempre a vontade de Deus vai nos trazer a felicidade que você busca, mas vai trazer paz, que você precisa. Mãe, hoje é o seu dia. Mas não é só um dia, né? É uma vida inteira. Que Deus abençoe você, mãe. Que Deus abençoe os seus filhos gerados e aqueles que você ainda vai gerar pelo amor, pela graça. Um homem na Bíblia escreveu assim: eu sinto dores de parto. Mas como é que um homem está sentindo dor de parto? É porque ele gera vida, ele é um gerador de vida. Ele é o apóstolo Paulo. Você pode ser um gerador de vida. Ter muitos filhos. Muitas filhas. E que Deus nos abençoe. Para que possamos ser mesmo, de fato, geradores de vida. Hoje tem muita mãe chorando. Hoje tem muito filho chorando. Mas que Deus esteja consolando cada um dos seus corações, dando-lhes graça, sabedoria e entendimento. E quero agradecer em nome da igreja a confiança, mãe, pai, de você entregar o seu filho para ele vir aqui. A gente agradece a confiança. Num mundo tão terrível que nós estamos vivendo, a gente agradece essa confiança.
E é uma alegria, o seu filho, a sua filha está aqui, todo domingo de manhã. Poderia ter 1000 outros lugares para eles estarem. Mas aqui é o lugar certo. A casa de Deus. Porque até uma andorinha achou lugar na casa do Senhor. Que Deus abençoe você, mãe, pelo seu dia.